E aí, galera, tudo bem? Vamos fazer a aula conforme a gente combinou, né? A gente vai discutir hoje o pensamento de um autor muito importante chamado Savigny. Vocês têm aqui plateia, o Cart me disse que queria participar também, queria assistir a aula, né? Não sei quanto tempo ele vai aguentar essa aula chata, negócio de hermenêutica e tal, mas ele insistiu, então eu trouxe ele para poder ficar aqui de brincadeira com a gente, aprender alguma coisa, tá? O que é que acontece? O nosso amigo Savigny é um autor alemão, certo? Que vocês da turma de hermenêutica e argumentação jurídica da Católica, aqui 2017.1, não podem deixar de estudar. Por que vocês não podem deixar de estudar um autor como Savigny? Vocês não podem deixar de estudar um autor como Savigny porque toda a conversa que a gente tem muito comumente por aí sobre a ideia de realização de uma interpretação histórica é uma conversa que depende do Savigny, porque foi ele quem, de certo modo, inaugurou esse tema. Sem Savigny, a gente não falaria em interpretação histórica, certo? Só que a gente vai entender também que falar em interpretação histórica é algo que envolve falar em diversos métodos ou critérios de interpretação. Então, em verdade, falar em interpretação histórica não é falar algo unívoco, não é falar algo que não gere nenhum tipo de controvérsia. Porque, na verdade, existem alguns critérios de interpretação por aí, inclusive na obra do próprio Savigny, que são chamados, por uma questão de polissemia, né, de interpretação histórica. Então, esse é o principal objetivo da nossa aula, é entender como Savigny deu surgimento àquilo que a gente entende hoje e aplica ainda hoje como interpretação histórica, em mais de um sentido. E para a gente poder entender isso, a gente precisa entender que Savigny vai ter dois momentos bem marcadinhos de pensamento. Então a gente normalmente fala em um primeiro Savigny e em um segundo Savigny. Os dois vão ser importantes para a gente, tá? O segundo Savigny é normalmente a fase mais famosa, mas para a gente entender um tipo de argumento muito comumente utilizado e até mesmo eventualmente chamado de interpretação histórica, a gente precisa entender primeiro o Savigny 1, para depois a gente chegar ao Savigny 2, certo? Pois bem, primeiro a gente precisa entender mais ou menos em que contexto é que Savigny vai desenvolver o seu pensamento. Savigny desenvolve seu pensamento no início do século XIX, na primeira metade do século XIX. A primeira fase do pensamento de Savigny é logo no início do século XIX, tá? As primeiras décadas. E a segunda metade, né, da obra de Savigny, na segunda fase da obra de Savigny, já ocorre lá na década de 40 do século XIX, tá? Então vamos lá. Temporalmente já sabemos. Espacialmente, onde? Alemanha, tá? Então a gente vai estar fazendo agora, um deslocamento que não é temporal, mas é espacial. Por quê? Porque a gente também estava estudando a primeira metade do século XIX até agora, né, na última aula. Só que nós estudamos isso onde? Na França. Então, primeiro vimos Kelsen, depois vimos a escola de exegese na primeira metade do século XIX na França, e agora estamos vendo a escola histórica ou historicismo jurídico de Savigny na primeira metade do século XIX, só que na Alemanha, certo? Então é assim, enquanto acontecia na França aquilo que a gente já viu, o que é que acontecia na Alemanha? É isso que a gente está fazendo agora, descobrindo o que é que a gente fazia, o que é que acontecia na Alemanha. Correto? Correto. E aí a gente vai ver o quê? Na Alemanha, você tinha na figura de Savigny um cara que ia criar um pensamento jurídico bastante original, certo? Por que o pensamento jurídico de Savigny é bastante original? Porque ele vai tentar encontrar uma espécie de meio termo. Ele não quer achar um pensamento jurídico jurnaturalista, como outros que você teve até o século XVIII, então ele não está pensando em um jurnaturalismo cosmológico, um jurnaturalismo racional, um jurnaturalismo teológico, nada disso. Ele não acha que o direito é metafísico, ele não acha que o direito existe independentemente da criação humana. Ele acha que o direito não é pré-existente à vontade humana. O direito é criado pelo ser humano.
Então, eu não poderia ser naturalista, porque o naturalista entende que o direito pré-existe, seja na própria natureza das coisas, seja por uma determinação divina, seja por uma questão de racionalidade, um direito intrínseco à racionalidade humana. O naturalista pensa assim, Savigny não concorda com isso, certo? Pois bem, por outro lado, Savigny não pode ser considerado um autor puramente positivista. Por quê? Porque embora ele ache que o direito é uma criação humana, ele não entende que as autoridades podem simplesmente criar qualquer direito sem nenhum tipo de vínculo pré-existente a essa criação. Então, Savigny não vai achar que o legislador é propriamente um todo-poderoso. A gente vai ver que na primeira fase de pensamento dele, o legislador tem sim uma boa importância, mas ainda assim isso não significa que o legislador possa criar qualquer coisa e estabelecer que essa coisa deva ser considerada como direito, certo? Pois bem, e onde é que Savigny vai buscar inspiração para achar essa terceira via, para criar essa teoria chamada de historicismo jurídico? Ele é influenciado por um autor chamado Hugo. Hugo, como a gente fala por aqui, né, um nome Hugo. Tá? Esse autor chamado Hugo entendia que o direito se dividia em 3 campos de estudo. Então você poderia fazer 3 tipos de investigação racional sobre o direito. Uma delas é a filosofia do direito, que é uma investigação crítica, externa ao direito, que vai discutir se as opções que foram feitas no momento de criação do direito são opções adequadas. Então é mais ou menos você perguntar se é racional que a determinada norma jurídica seja vigente, se é racional que a norma jurídica tenha sido a opção feita no momento de criação do direito e não que a opção feita tivesse sido outra. Então, muitas vezes a gente vai discutir, em verdade, se a norma jurídica é a norma jurídica justa ou não. Então, se o direito deveria mesmo ser da maneira que ele é, ou se seria melhor que outras normas existissem. Por isso que eu digo que é um discurso externo. Fazer uma crítica sobre a qualidade daquele direito. Um outro campo de investigação, segundo Hugo, é o campo de investigação da dogmática jurídica. O campo de investigação da dogmática jurídica é justamente o campo que vai tratar da questão de você determinar, você entender o que é, melhor que determinar, entender, você entender qual é o direito vigente de hoje. Você descrever qual é esse direito vigente. Você interpretar corretamente esse direito vigente. Então não há propriamente uma apreciação crítica. Você está tentando dizer o que é o direito e não dizer se você gosta ou não daquele direito do jeito como ele é. Correto? Legal. E nós temos uma terceira vertente, uma terceira linha de investigação que também é importante, que também tem que ser considerada. E que terceira vertente, terceira linha de investigação é essa? É a vertente, é a linha daquilo que a gente vai chamar de história do direito. Na história do direito, a gente não estuda apenas o direito de hoje. A gente estuda qual é a história dos institutos jurídicos regulados hoje, desde lá de trás. Então, por exemplo, se a gente vai estudar a propriedade, fazendo história do direito, a gente vai investigar como é que a gente chegou à regulação atual de propriedade, desde, por exemplo, lá em Roma, e ver como é que funcionava a propriedade em Roma, como funcionava a Idade Média, a Idade Moderna, até hoje. Então, a história do direito estuda como chegamos ao momento presente do direito positivo. Pois bem, dito isso, o que é que acontece? Essa história do direito, segundo Hugo, era muito importante. Por que era muito importante? Porque o Hugo entendia que nunca seria possível que você fizesse uma dogmática jurídica sem que você se lastreasse, se embasasse na história do direito. Porque você não teria como interpretar decentemente o direito atual sem interpretar o direito que veio antes do direito atual. Você tem que entender qual é a narrativa, podemos assim, em que esse direito atual se insere, certo? Pois bem, legal. Então, o Savigny acha essas ideias de Hugo interessantes. O que é que ele não gosta do Hugo? O Hugo ainda tem uma pretensão de tentar fazer um negócio meio inovador, que era um naturalismo histórico, certo? Ele tem essa questão da história, mas ele ainda tem algo de metafísico. O Savigny falou, tira o negócio de metafísica, eu não acredito nisso. Mas essa da história eu gostei. Eu acho que nenhuma dogmática pode prestar se ela não vier com o que está por trás em matéria histórica. E aí o Savigny vai assumir essa importância da história, por isso que a escola se chama de escola histórica ou historicismo. Legal? Certamente, legal. Acho que até aí é simples. O Hugo achava que a história do direito era a investigação por excelência do direito. A grande ciência do direito era a história do direito.
porque sem ela você não faria uma dogmática decente. Então a dogmática em si não faria sentido. Savigny subscreve essa ideia, tá? E isso vai, em alguma medida, ser importante nas duas fases do Savigny, mas especialmente na segunda, tá? Por quê? Como é que vai funcionar isso? Veja, antes de a gente entrar fase por fase, a gente tem que tentar entender mais ou menos quem é Savigny. Qual que é o modelo o modo, melhor dizendo, de pensar de Savigny. Quem que é Savigny? Savigny, gente, em primeiro lugar, a gente tem que entender que é um cara assim, ele é um aristocrata, um conservador, elitista, inclusive, não tanto no aspecto, não falando de dinheiro, mas elitista no sentido do pensamento, de acreditar na ideia de que existam determinadas elites que comandam o pensamento, que orientam o pensamento, certo? Elite intelectual, poderíamos dizer assim. E é um cara que, sendo conservador, é sempre retrospectivo. Então, Savigny vai estar sempre olhando para trás. Savigny não está pensando em progresso, Savigny não está pensando em atualização, Savigny está olhando sempre em quê? Em tradição, em conservar costumes. E por isso o costume vai ser algo muito importante sempre quando a gente falar em Savigny. Savigny queria uma teoria do direito que encontrasse uma organicidade entre o direito que vai ser aplicado e os costumes que expressam a cultura de um povo. Então, cultura e costumes são sempre muito importantes para Savigny. Porque Savigny vai entender que o direito, na verdade, é um produto dessa cultura de um povo, é um produto dos costumes de um povo. E nesse sentido, ele vai diretamente de encontro, ou seja, contra, em choque, com a escola de exegese. Por quê? Porque a escola de exegese, ao contrário, achava que o direito era uma questão, poderíamos dizer, universal. Achava que o direito era uma questão ahistórica, era uma questão abstrata. Essa era a pegada da escola de exegese, como vocês já viram. Então a escola de exegese tinha a ideia de quê? De que o progresso era você igualar todos os seres humanos pela sua própria questão de natureza humana, não é isso? Vem, no fundo, lá do naturalismo racional, e essa igualdade teria sido colocada como igualdade formal no plano do direito positivo, e a escola de exegese vai se preocupar apenas com esse direito positivo, porque ele foi convencionado pelo exuador. Então, toda a ideologia que precede o surgimento da escola de exegese, é a transição entre o direito natural racional, né, o naturalismo racional, e a escola de exegese, é uma ideologia progressista, uma ideologia que olha para frente, uma ideologia que está preocupada em igualar os seres humanos a partir dessa ideia de um direito, de direitos que seriam universais, abstratos, ahistóricos. Esse é o espírito do discurso do naturalismo racional, que acaba dando origem ao surgimento da escola de exegese, que na verdade já é positivista e não vai discutir tanto, não vai discutir no aspecto metafísico se propriamente que os direitos são universais por natureza ou não, são históricos por natureza ou não. Ela vai discutir o que? A escola de exegese vai discutir o direito positivo. Ah, tá dizendo aqui que todo mundo é igual? Pronto, todo mundo é igual. Mas a ideologia, obviamente, continua sendo a ideologia semelhante à do discurso do naturalismo. Savigny não gosta dessa conversa. Vocês têm que entender que mesmo naquela época, o que acontecia na Alemanha ia chegar na França e vice-versa, certo? Então, chegam na Alemanha as notícias do que estava rolando na França. Em relação àquele discurso da Revolução Francesa e as tentativas de positivação do direito posteriores. E Savigny olha e fala assim, não gostei, senão não presta. Só que tem um cara que vai rivalizar com Savigny, que vai gostar disso. É um cara chamado Thibaut. T de tatu, A de homem, I de idiota, B de bola, A de amigo, U de universitário, T de tatu de novo. Thibaut acha essa ideia o máximo. Acha isso muito divertido. E por isso vai advogar, vai defender que seja criado um código civil, assim como foi criado um código civil lá na França. Savigny não vai gostar da ideia. Savigny vai dizer, não, isso não vai dar certo, isso não é legal, isso não é útil. Nós não temos a necessidade de criar esse código civil. Tá? E não temos contexto para criar esse código civil. Por que Savigny não gosta da ideia de criação do código civil? Duas razões. A primeira razão é que Savigny acha que isso vai engessar demais o direito. E não vai permitir que o povo vá, ao longo da história, fazendo o seu direito evoluir de maneira congruente com os seus costumes, com a sua cultura. Então daí você já enxerga isso que eu falei a vocês em relação a Savigny não gostar da ideia de direitos universais abstratos. Eu não poderia criar um código se
eu não admitisse que as coisas seriam estáveis e, portanto, que eu não teria que fazer modificações significativas naquela fonte de direito positivo. Então, os exegetas para Savigny estarem errados nesse sentido, porque não nos diremos os exegetas, melhor, os franceses, né, porque os exegetas vêm no fundo depois do código, os franceses, no momento que fizeram o código, achando que tinham encontrado, digamos assim, uma espécie de ideologia definitiva, cristalizaram tudo aquilo no código. E o Savigny acha que essa ideia é perigosa, porque, primeiro, ele não acredita naquela ideologia, muito menos em que possa ter algum tipo de lastro metafísico para uma ideologia cristalizada. Segundo, Savigny admite que cada povo pode até eventualmente chegar num momento de maturidade cultural tão grande que ele poderia querer criar um código, né, por dizer, não, agora já temos determinadas bases que podem ser cristalizadas, a gente vai eventualmente modificando só elementos pontuais. Só que ele vai dizer que a Alemanha não está no ponto para isso. A gente tem que entender que a unificação da Alemanha vai se dar muito depois da unificação da França. Então a França estava em outro estágio da história. E Savigny, por isso a teoria historicista, entende que cada comunidade jurídica tem que ter o seu próprio direito, no seu tempo, de acordo com a sua cultura. Porque o direito vai ser uma expressão dessa cultura, assim como o idioma, por exemplo, é a expressão de uma cultura. E o idioma de acordo com cada comunidade. Porque se a gente pensar no português de Portugal, a gente não pode dizer que ele se desenvolveu e que ele é idêntico ao português aqui do Brasil, por exemplo. Cada país tem a sua língua funcionando da sua forma. Tá? E o direito, como expressão cultural, tanto quanto a língua, funcionaria assim também. Então, por conta disso, nosso amigo Savigny vai dizer, mesmo que seja o caso de um dia a gente fazer o código, não estamos ainda na hora certa para poder fazer esse código. Então, vamos pegar leve em relação a isso daí. Não está na hora, tá bom, galera? Beleza. E aí tem esse debate, no primeiro momento, Savigny acaba sendo vencedor no debate, né? Tem um negócio de uns textos, que um publica, outro devolve o texto no mesmo dia e tal, mas acaba sendo vencedor, a visão de Thibault não pega naquele momento na Alemanha. Tá bom? Legal. O que mais que eu quero que vocês notem aí? Então, essa ideia de Savigny, né, de que o direito de cada comunidade tem o seu tempo, vai, obviamente, ser mais congruente com a ideia de um direito que expressa os costumes de um povo. Só que Savigny vai articular isso na primeira fase do seu pensamento de uma forma. E vai articular isso na segunda fase do seu pensamento de outra forma. Tá? A gente vai ver aqui as duas fases de pensamento de Savigny de maneira separada. Tá? Então, já vimos assim uma apresentação, entendemos mais ou menos qual é ele, o que é que ele queria fazer. Agora podemos passar para um segundo momento, um segundo ponto, que é o estudo do pensamento do primeiro Savigny. Tá? E no estudo do pensamento do primeiro Savigny, a gente tem que notar duas questões centrais. Então, se você estiver querendo roteirizar aí, digamos que o ponto 1 seria a apresentação e contextualização do pensamento de Savigny. No ponto 2, você teria o item 2.1 e o item 2.2. O item 2.1 seria justamente o quê? Seria justamente o item... O item 2 seria o primeiro Savigny. O item 2.1 seria justamente um item que a gente poderia chamar de vontade do legislador. E o segundo item seria aquilo que a gente pode chamar de critério genético. Daniel, não tenho a menor ideia do que é critério genético. E vontade do legislador já sei o que é, porque você explicou na hora de exegese. Calma. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui? Veja. Determinados conceitos, gente, podem ser utilizados de maneira diferente, dependendo do autor com o qual a gente esteja trabalhando. Então, veja. Vontade do legislador, como uma expressão, a gente pode chamar de um conceito. Tá? Mas a concepção que você tem a respeito desse conceito pode variar. Essa é uma lição que um autor que é muito utilizado lá na filosofia americana, chamado William Gallie, G-A-L-L-I-E, defende e é muito útil para a gente. Tá? O mesmo conceito pode ter diversas concepções. Tá? E determinados conceitos, né, vão se envolver nisso de maneira mais significativa, porque são os conceitos essencialmente controversos. E a gente pode dizer que a vontade do legislador é um conceito essencialmente controverso no campo da teoria do direito e da hermenêutica. Tá? Pois bem, então o que eu quero dizer? Vocês aprenderam comigo o que é a vontade do legislador lá na escola de exegese. Mas aqui em Savigny vai ser outra coisa. A escola de exegese entendia a vontade do legislador como uma vontade concreta do legislador. O que efetivamente aqueles legisladores, aqueles carinhas queriam quando eles criaram uma lei. Certo? Não é aquilo que a gente presume que eles queriam, não. A gente está tentando identificar concretamente o que eles queriam. Tanto que a gente comentou que a escola de exegese admite
que a gente consulte as atas legislativas para tentar investigar o que é que os caras queriam. Não foi isso que a gente conversou aqui? Foi. Legal. Contudo, em Savigny vai ser diferente. Savigny não vai admitir a ideia das consultas às atas, inclusive. Savigny acha que você tem que fazer uma espécie de idealização da vontade do legislador. Em que sentido? Não é investigar efetivamente o que o legislador queria, mas é imaginar o que é que faz sentido, o que é racional que ele tenha querido. Como assim, Daniel? Savigny vai te dar 3 critérios para você poder tentar fazer essa tentativa, essa experiência de se colocar no lugar do legislador. É isso que ele quer que você tente se colocar no lugar do legislador, por idealidade, né, por idealização, e tente projetar o que aquele legislador pode ter querido. É isso. Então, dito isso, o que acontece? Como é que é esse negócio? É assim. O Savigny diz que você tem 3 critérios. Beleza. Que critérios são esses? Os critérios são o critério literal, o critério lógico-sistemático e o critério genético. O que é isso, Daniel? O critério literal é meio óbvio. O Savigny vai dizer o quê? Olha, para eu descobrir o que o legislador queria, eu tenho que partir do texto produzido por esse legislador que eu estou querendo interpretar. Então, a partir do texto do direito positivo, certo? Sem dúvidas. Só que não basta eu pegar esse texto. Eu tenho que pegar esse texto e tentar entender esse texto no contexto dos demais textos relevantes para a matéria. Então, eu tenho que entender, por exemplo, um dispositivo de lei no contexto dos demais dispositivos daquela lei ou dos demais dispositivos de outras leis que possam, em alguma medida, ser importantes, possam influenciar o entendimento daquele dispositivo de lei que você está tentando interpretar. E não bastasse isso, e essa é a grande inovação de Savigny para a gente, é o ponto central, Savigny entende que você tem que procurar interpretar o dispositivo de lei à luz do contexto histórico em que a lei foi criada. Então, tentando entender o que é que estava rolando, o que é que estava acontecendo na época em que o legislador criou o texto de lei. Então, por exemplo, se você estiver pensando sobre como interpretar a lei seca, o que é que você não pode deixar de ter em mente? Você não pode deixar de ter em mente que no contexto em que a lei seca foi criada, muita gente dirigia bêbado e por conta disso acidentes ocorriam. Isso gerava despesas para o Estado, isso gerava problemas, despesas inclusive entre cidadãos, dava muita confusão. Então, por conta disso, o Estado querendo proteger a vida, a integridade física e seu próprio dinheiro, estava tentando resolver essa questão e aí resolveu fazer o quê? Criar uma lei que endureceu a fiscalização e o limite em relação à possibilidade de você dirigir tendo bebido, certo? Esse é o contexto que você tem à época, é isso que acontecia à época, certo? Mas Savigny não vai dizer que você tem que perguntar ao legislador, procurar lá na ata, o cara dizendo isso. Você vai fazer uma investigação do contexto e vai, se você tem essa informação, perceber que isso provavelmente foi o que motivou o legislador. Pode até ser que isso não tenha motivado efetivamente o legislador, pode. Não importa se efetivamente motivou. Importa você imaginar que essa seria a explicação racional para que aquela lei tenha sido criada. Então, como o Savigny dissesse, o que é que um legislador poderia ter em mente caso ele criasse, e efetivamente criou, uma lei que tem esse texto aqui, com os demais dispositivos, tais, num contexto em que sobre essa matéria ocorria isso, isso e isso. Então, você está fazendo um exercício para tentar se colocar no lugar do legislador. Quando eu digo, ele é retrospectivo, está olhando assim para trás. Então, se passaram 40 anos desde a criação de uma lei, ele acha que você tem que interpretar essa lei com a cabeça dos legisladores que criaram há 40 anos, mas com a cabeça que você não sabe exatamente qual é, mas você está projetando que tenha sido X. Então seria supostamente um exercício racional. Tem um hermeneuta muito famoso da Alemanha do século XIX, é o cara que é responsável assim, para muitos por ter, digamos, propriamente identificado o potencial da hermenêutica para ser uma disciplina autônoma, tá, na filosofia. E obviamente com isso aproveitando depois no direito. É um cara que estuda muito hermenêutica bíblica, hermenêutica teológica, chamado Schleiermacher. Schleiermacher, como é que você escreve isso, Daniel? Bom, é fácil. Não é fácil. Mas você tá aí vendo vida, pode até jogar no Google, mas é Schleiermacher, certo?
Schleiermacher tinha uma ideia de que é preciso se colocar no lugar do autor para entender a sua obra. E, mais do que isso, Schleiermacher diz o seguinte: você deve fazer um esforço para entender a obra desse autor melhor até mesmo do que o autor entendeu. Olha que coisa interessante. Então, é mais ou menos isso que a gente fazia na época do colégio, né, quando a gente está estudando literatura. Porque o professor de literatura normalmente começava contando a história do autor, né? Esse autor viveu no período tal, tinha as preocupações X, Y e Z, porque era a coisa típica daquela época. Então você tem que entender o poema de Drummond à luz da época em que ele viveu, e isso. Veja, ninguém está falando que você tem que entrevistar Drummond. Se você fosse entrevistar Drummond e perguntar ele sobre o poema, aí já viraria exegese. Mas mesmo sem entrevistar Drummond, você levar em consideração o contexto que Drummond criava os poemas, obviamente, é algo que vai te dar uma dica, mais ou menos como o Savigny está querendo ter uma dica a respeito do quê? Do critério genético, que diz respeito ao quê? Ao que é que supostamente passar na cabeça do legislador no momento que ele criou a norma. Daniel, por que tem esse nome de genético? Genético também é aquele negócio de biologia, já que é negócio daqueles percentuais lá de X, Y e tal. Veja, gente, genético tem a ver com gênese, gênese diz respeito à origem. Assim como lá em biologia, essa história genética, ele está falando o quê? Sobre a origem do sujeito, tá? Em relação a os genes que passaram na sua família. Então, o gene vem justamente daí, né? O gene passa de um para outro, que é o que origina o novo, aquele que nasce. Aqui a interpretação é genética, porque você tenta entender qual é a origem daquela fonte do direito, da lei. Correto? Pois bem, tem alguns exemplos interessantes em relação a isso. Então, por exemplo, para a gente ilustrar um pouquinho, é muito comum, né, o pessoal contar algumas historinhas sobre a questão da UFBA, né, de como a UFBA, nas suas provas de literatura, às vezes coloca alguns sentidos para textos de romances, né, literários, que, de certo modo, podem ser interpretações um pouco viajadas, digamos assim. Então, o pessoal sempre fala, né, que Caiá viu o Povo Brasileiro, que é um livro de João Baldo Ribeiro no vestibular, e que dando a prova de João Baldo Ribeiro ele não conseguiu acertar as questões. E é alguém que fosse adepto de Schleiermacher e eu de Savigny poderia dizer assim, mas é porque o cara que criou a prova interpretou a obra dele melhor até mesmo do que ele próprio. Por quê? Porque enxergou sentidos naquela obra que nem o próprio autor, no momento em que criou, teria enxergado, teria concebido, nem ele percebeu. Então, em alguma medida, a obra ganha alguma autonomia, de certo modo. Só que Savigny vai dizer o quê? Que essa autonomia é uma autonomia restrita a quê? Restrita à interpretação à luz do contexto histórico que a obra foi criada. Porque você tem que tentar, ao máximo, ser fidedigno ao que se pode imaginar, não verificar, mas imaginar que o cara teria querido, tendo escrito aquilo naquela época. Certo? Então, esse é o critério básico de pensamento do primeiro Savigny. Tá? Vai juntar a interpretação literal-gramatical, interpretação lógico-sistemática e interpretação genética para identificar a vontade do legislador. Qual que é o ponto? Muitas vezes você vai ouvir algumas pessoas chamando esse tipo de investigação de uma vontade idealizada do legislador de investigação histórica, portanto, de interpretação histórica, critério histórico ou método histórico. O que é que acontece? Para distinguir essa interpretação do tipo de critério que Savigny mais utiliza na segunda fase do seu pensamento, a gente vai chamar o da primeira fase de interpretação genética e o da segunda fase de interpretação histórica em sentido estrito. Certo? Não é quem estaria inventando, ele fazia isso. Tá? E até hoje na Alemanha o jargão é esse. Falou em vontade do legislador no esquema de Savigny, a gente fala em interpretação genética. E interpretação histórica é falar daquilo que a gente vai chamar aqui de interpretação histórica em sentido estrito. Mas saibam desde logo que é muito comum que as pessoas por aí chamem as duas coisas de interpretação histórica. Tá? Então a questão é que você possa identificar pelo aprendizado da noção os dois tipos de interpretação histórica para que eventualmente, quando você tiver que confrontar essa ideia, você possa perguntar exatamente assim, olha, de que interpretação histórica você está falando? Você possa fazer a distinção entre o joio e o trigo. O que importa não é tanto o nome, mas é a ideia. Você perceber que as ideias são diferentes. Tá? Então, bota isso na cabeça. Segunda coisa que você vai botar na cabeça. Savigny sempre está olhando, como eu falei, retrospectivamente. Então, Savigny nunca vai dizer, você tem que interpretar de acordo com o contexto histórico e de aplicação da lei. Não. Savigny está querendo interpretar de acordo com o contexto histórico em que a lei surgiu. Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Tá? Essa coisa de, a lei nasceu, a lei foi criada há 40 anos. E aí eu vou interpretar
Hoje, a lei. Portanto, estou falando de interpretação histórica. Tem gente que chama isso de interpretação histórica também? Chama. Mas isso não tem nada a ver com Savigny. O Savigny 1 não trabalha assim, porque ele vai querer que você interprete de acordo com a maneira como a lei foi criada há 40 anos. E o Savigny 2, isso é o critério genético. O Savigny 2, por sua vez, com a interpretação histórica de distrito, vai querer investigar a norma que você vai aplicar, lendo essa norma à luz de toda a história do instituto que essa norma regula. E a gente vai dar alguns exemplos sobre isso, tá? Pois bem, essa terceira linha de você interpretar atualizadamente, se a norma não nasceu há 40 anos, eu interpreto como o mundo de hoje corre, e não como o mundo de há 40 anos corria, não tem nada a ver com Savigny. Há quem chame isso de interpretação histórica, no estilo de interpretação histórico-evolutiva, tá? Então, a terceira possibilidade de você falar em interpretação histórica, olha que confusão. O que importa é que todos eles são métodos diferentes. A gente vai ver que essa interpretação histórico-evolutiva está muito mais próxima do pensamento de uma outra corrente que a gente vai estudar depois, que é uma corrente que vem já no final do século XIX e no início do século XX. São, na verdade, duas correntes, uma derivada da outra, né, que é a jurisprudência pragmática de Ehring e depois a jurisprudência dos interesses. Deixa isso de canto por enquanto, não é a nossa preocupação. Legal? Pois bem. Então, qual é a nossa preocupação agora? É entender bem qual é a do segundo Savigny. E no segundo Savigny, se a gente tomar o segundo Savigny como, digamos, um terceiro tópico de aula, a gente vai entender esse segundo Savigny como tendo como noção central, obviamente, a ideia da interpretação histórica em sentido estrito, tá? Poderia ser um 3.1. E num 3.2 eu poderia falar na distinção entre institutos e instituições, certo? E a partir daí a gente consegue captar propriamente qual que é o cerne do pensamento desse segundo Savigny. Pois bem, veja só, gente, eu disse que Savigny está sempre preocupado com a ideia do costume, não é isso? Então o que é que você de notar? O primeiro Savigny que a gente estudou, que a gente comentou, sobre o que a gente estava comentando há pouco, vai se preocupar com a noção de costume, mas vai se preocupar com a noção de costume entendendo o quê? Entendendo que o legislador não cria a lei que ele quiser. Ele entende que o legislador teria justamente a função de criar leis que fossem compatíveis com os costumes sociais. Então veja, não é que a fonte formal do direito fosse, a rigor, o costume para Savigny. Ele admitia a lei como fonte formal. Tanto que deve ser para toda a vontade do legislador. Mas, ao contrário da escola exegésica, que entendia que o legislador poderia criar qualquer coisa, porque ele seria o representante do povo, isso autorizaria a convencionar qualquer coisa como direito, sem questionamentos, Savigny entendia que caberia ao legislador criar justamente um direito que fosse compatível com os costumes. Então, como se os costumes fossem a inspiração material, a fonte material, aquilo do mundo real, do que o legislador iria colher a inspiração para poder criar as fontes formais, né, as leis que veiculariam normas jurídicas. Tá? Pois bem, então eu estou falando aí do costume, não necessariamente estilo costume jurídico, falando costume estilo comum mesmo. Os costumes e as crenças das pessoas, aquilo que as pessoas acreditavam, o legislador, em tese, iria revelar isso daí. E essa ideia de Savigny, de falar em uma expressão do direito como algo que vem dos costumes, se congrega numa noção que é muito comum, né, central na pensamento de Savigny, a gente mencionar, que é o chamado espírito do povo. Muitas vezes a pessoa gosta de usar isso no original. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso daí, porque eu não falo alemão, mas eu estou falando só porque você pode pegar um texto e dizer o que o cara está falando aqui. A expressão original é Volksgeist, que é Volksgeist, né, que é espírito do povo em alemão. Então, isso seria o espírito do povo, tá? Essa expressão, o direito expressaria esse espírito do povo, a maneira como o povo enxergaria essa questão cultural. Pois bem, esse espírito do povo também vai ser importantíssimo na segunda fase de Savigny. Só que Savigny vai deslocar, digamos assim, a referência para a identificação do espírito do povo. Enquanto no primeiro Savigny a referência era o legislador, com sua vontade idealizada, no segundo Savigny você vai ter como referência a doutrina. Savigny vai, na segunda fase, entender que quem vai expressar o espírito do povo, melhor do que qualquer outro ente, é justamente a doutrina. Por que a doutrina? Porque ele vai dizer, olha, quem é do povo que entende de direito? Quem é do povo que pensa sobre o direito? Quem é do povo que fala sobre o direito? É a doutrina. Então é a doutrina que vai fazendo o direito evoluir, o direito se movimentar aos pouquinhos. Então presta atenção nisso. O costume seria, digamos assim, deveria ser a referência de inspiração para o direito,
Mas no fundo esse costume não tem uma perspectiva tão popular assim. Porque quem vai falar que costume é esse, quem vai ditar as rédeas desse costume e os caminhos desse costume, é a doutrina. O que revela, como Savigny é um pensador extremamente elitista. Aí tanto elitista no aspecto mais intelectual. Mais uma vez, não estou falando de dinheiro, mas estou falando de intelectualidade. Tá? Então, os estudiosos do direito, cientistas do direito, como ele, puxando um pouquinho a sardinha para ele próprio, né, vão ser aqueles que vão ter a função muito importante de ditar os rumos desse direito. Então, digamos que a fonte formal por excelência do direito, em alguma medida, né, a referência fundamental vai ser a doutrina. Significa que deixa de ter lei? Não. Mas significa que, eventualmente, você pode desconsiderar o que a lei dispôs em nome da doutrina. Certo? Então, a doutrina vai revelar esse espírito do povo. E por que a doutrina? Gente, eu falei que Savigny é tradicionalista, vai tudo devagar, aos pouquinhos. Savigny quer ver um direito que evolua a passos de formiga. Savigny estava percebendo o quê? Se você dá tanta moral assim para o legislador, isso dá problema, porque você acaba ainda tendo muito resquício convencionalista. Ele vai ter muita liberdade para dizer, eventualmente, o direito do jeito que for. E ele, com a canetada, pode mudar tudo de uma hora para outra. Enquanto o pessoal na França achava que isso era maravilha, que era o símbolo do progresso, você poder transformar a realidade de uma hora para outra, Savigny não quer artificialidade desse tipo. Então Savigny quer algo que seja mais natural, mais orgânico, com o desenvolvimento social. E a doutrina evolui aos pouquinhos, gente. Por isso, para Savigny, ela seria ideal. Veja só, por que eu digo que a doutrina evolui aos pouquinhos? Pensa comigo. De um dia para o outro, você não cria uma teoria nova na doutrina e essa teoria é acolhida e todo mundo começa a aplicar. A doutrina evolui aos pouquinhos. Você vem com uma teoria super inovadora, normalmente essa teoria é rechaçada, ela recebe algumas críticas. Demora um tempo para, quem sabe, aos poucos ela vai se tornando mais importante e, eventualmente, se tornar a doutrina dominante. Tá? Para Savigny isso, em alguma medida, é ótimo, porque vai de acordo com o quê? Justamente com a ideia que você tem dos costumes, de que as coisas evoluem aos poucos, lentamente, gradualmente, sem rupturas, sem revoluções, poderíamos dizer assim. Para ele está ótimo, ele gosta dessa coisa lenta. Tá? De acordo com o ritmo daquela comunidade, o ritmo daquele povo. Então vamos dar um exemplo, para a coisa ficar mais concreta, nessa coisa da doutrina. Quando eu era aluno, né, de graduação, os meus professores falavam muito sobre a questão do Pacto de São José da Costa Rica. Por quê, gente? Porque o que acontece? O Brasil é signatário desse pacto, que é anterior à Constituição. E, de acordo com esse pacto, o Brasil teria se comprometido. Ou melhor, de acordo com esse pacto, o Brasil se comprometeu. Mediante esse pacto, o Brasil se comprometeu com... assumiu, né, o dever, se comprometeu a não prender ninguém, a não ser por dívida de alimentos. Então, se você deixou de pagar pessoalmente, isso é o quê? Você poderia ser preso. Em nenhuma outra hipótese você poderia ser preso no que diz respeito a dívidas. Então, prisão civil, para ficar mais claro, prisão civil por dívida teria uma única hipótese, pensão alimentícia. Só que a Constituição de 88 inseriu essa possibilidade de prisão por dívida, por não pagamento de pensão alimentícia, mas inseriu uma outra hipótese, que é a de quê? De você incorrer no que a gente chama da condição de depositário infiel. O sujeito que recebe um bem para tomar conta desse bem e não satisfaz devidamente essa tarefa. Tá? Isso daí gerou muita confusão nos anos 2000 e poucos, porque os bancos queriam se aproveitar disso para poder pedir a prisão do sujeito que comprava um carro financiado, por exemplo, e aí não pagava o valor desse carro, certo? Porque o que acontecia, né? Digamos, ele comprava o carro, mas ele ficava devendo ao banco, então em alguma medida o que o banco queria era qualificar esse sujeito como um depositário, não provavelmente ainda como proprietário, porque ele não teria quitado a dívida com o banco que financiou a compra do carro. E aí eles queriam se aproveitar disso, aproveitar no mau sentido, mas queriam utilizar esse fundamento para poder pedir a prisão desses caras por dívida. Qual que é o problema? Independentemente desse uso do banco, existia um conflito aí entre a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica. À época, como eu entrei na faculdade, sim, o STF entendia que você iria aplicar a Constituição, certo? Só que boa parte da doutrina, aos pouquinhos, cada vez mais ia crescendo isso, né? Ia batendo nisso. Não era toda a doutrina, não. Cada vez foi ganhando mais adeptos essa tese, de que deveria prevalecer o Pacto de São José da Costa Rica, e não a Constituição.
Então, por exemplo, Flávia Piauvesan, que é uma professora de direitos humanos, né, defendia isso e tal, mas a posição no primeiro momento era mais fraca, depois ficando forte. Quando chegou lá em 2008 ou 2009, o Supremo julgou uma questão a respeito disso e decidiu que iria ser mantida apenas a prisão civil por dívida. Você não iria mais conservar a possibilidade da prisão do depositário infiel, independentemente das questões dos bancos. Então você iria dar prevalência ao Pacto de São José da Costa Rica. Essa mudança ocorreu por quê? Por conta da doutrina. Mas foi só a doutrina falar e pronto, isso pegou? Não. A doutrina surgiu primeiro como uma teoria minoritária, foi aos pouquinhos, se tornando mais forte, quem sabe se tornando majoritária, influenciou, uma hora ela colou, né, e o Supremo aplicou e se tornou uma perspectiva mais determinante, de certo modo, sobre a matéria, certo? Então veja, isso permite o que? Aquilo que Savini falou na questão de você maturar as questões jurídicas como expressões da cultura. E a doutrina é justamente quem debate, porque a doutrina é uma grande rede de debates de comunicação científica. Ele debate uma questão, inclusive debate essa questão com um laboratório mais seguro. Por que eu digo um laboratório mais seguro? Porque se você vai inovar direto num julgado, você pode lenhar com a vida de uma pessoa. Mas se você vai experimentar com teorias novas em tese, em abstrato, sem ter um caso real para você julgar, você tem a possibilidade de debater com seus colegas e tal, até que eventualmente isso daí venha, quem sabe, ser experimentado no plano prático. Certo? Legal. Então tinha total sentido. Certo? Dentro da proposta de Savini. Pois bem, legal. E qual que era o papel da doutrina, propriamente, de Savini? O papel da doutrina era justamente estudar, lá Hugo, como a gente falou antes, o direito de hoje, o direito vigente, à luz da história do direito, a respeito do instituto, a respeito dos temas que tivessem pertinência com aquilo que você está estudando hoje. Então, por exemplo, se você vai estudar hoje o direito de propriedade, você teria que estudar o direito de propriedade levando em consideração o quê? As regulações anteriores sobre o direito de propriedade, tanto aqui no Brasil como em outros países, naquilo que fosse pertinente. Então, você estudar a propriedade lá em Roma, por exemplo. Então, vocês vão ver, por exemplo, vocês estudam em direitos reais, não sei se vocês já pegaram direitos reais. Quando vocês estudam direitos reais, vocês veem a teoria subjetiva da posse, que é a teoria de Savini, aí de Savini como civilista e não propriamente como teórico de direito, e a teoria objetiva da posse, de Ehring, que é um cara que bate cabeça, de certo modo, com Savini. A gente vai falar também sobre Ehring mais à frente. E vocês veem o quê? Que a gente diz hoje que o nosso Código Civil foi influenciado majoritariamente pela concepção de posse de Ehring e não pela concepção de posse de Savini. Mas em algumas matérias, como o uso capião, a gente vê a influência de Savini. Então, quando eu dou aula de reais, para explicar a posse e para explicar por que Savini, de certo modo, via algumas questões da maneira como ele via, e para que o aluno possa entender melhor por que a gente trabalha com a perspectiva de uso capião de Savini, a gente precisa ir lá para o direito romano. Savini era um romanista, sabia muito de direito romano, para entender o que influenciou Savini lá no direito romano. Tá? Porque Savini tentava pensar a posse à época dele à luz da regulação da posse na época do direito romano. Isso vai valer para outros institutos, para a propriedade, para o contrato, para a família, certo? Então veja, você tem inúmeros exemplos em relação a isso. Tá? Essa coisa de você ficar estudando a história do instituto, quer dizer, você vê em artigos, em monografias, etc. Isso não é inútil. Isso pode ser utilizado de uma maneira inútil, isso pode ser feito de maneira inútil, se você não se preocupar em dar alguma aplicação prática àquilo. Se você não tiver aplicação prática para dar, é melhor não usar. Mas pode ser que você tenha uma aplicação prática para aquilo. Tá? Então, por exemplo, contar aqui algumas historinhas de exemplos. O exemplo 1. Lá na época em que eu cursava penal, na graduação, última cadeira de penal, a gente estava estudando crime de tráfico de influência. E a professora colocou uma questão aberta. E eu tinha estudado pelo livro de Regis Prado. Eu gostava do livro de Regis Prado por quê? Porque Regis Prado sempre fazia interpretação histórica. Ele contava a historinha do surgimento do tipo penal para você entender qual era a lógica daquele tipo penal. Então, nesse aspecto, eu achava o livro muito bom. Tinha uma coisa ou outra que eu não gostava tanto, mas isso eu achava bem legal. E aí caiu na prova tráfico de influência. E o que aconteceu? Caiu na prova, caiu uma questão e o professor esperava que a gente respondesse que aquele caso ali era um caso de tráfico de influência. E eu fiz outro enquadramento de tipo. E em parte do que estava acontecendo, eu disse que inclusive haveria uma atipicidade. E o professor pau na minha prova. E eu argumentei com ele, que inclusive tinha indicado o livro de Regis Prado. Eu falei, veja só, olha qual a história que Regis Prado conta. Que Regis Prado contava que em Roma tinha surgido o delito de tráfico de influência justamente porque tinha um sujeito que dizia para as pessoas que conhecia o imperador e queria
quebrar galho das pessoas, caso as pessoas pagassem a esse sujeito, mediante a influência que ele tinha sobre o imperador. Só que isso era mentira. Ele não iria conseguir fazer isso. O imperador não estava, digamos, submetido assim, a essa influência de amizade dele. Então, o que se dizia era que o cara vendia fumaça. Tinha expressão em latim, vendia-se o fume. E aí o imperador descobriu e aí pronto, né? O cara se lascou. Regis Prado explica que você deve interpretar o que você tem lá no dispositivo sobre tráfico de influência, que é a expressão a pretexto de, à luz dessa história. Porque a pretexto de significa ali o quê? Que você não tem condições de influenciar o sujeito que você diz que tem. Então você está mentindo, você está fazendo o cara de besta, certo? Porque veja, para a hipótese em que você tem condições de influenciar, você vai ter também a situação de tipo, porque você vai acabar colocando todo mundo no contexto de corrupção, certo? Tanto dos tipos de corrupção especificamente, certo? Se você não estudou essa parte de penal ainda, corrupção ativa, corrupção passiva, inclusive a corrupção passiva é privilegiada. Mas você também tem que punir o sujeito que diz que vai influenciar, mesmo que não tenha como influenciar. Por quê? Porque esse sujeito vai afetar a imagem da administração pública. Você vai dizer que a administração pública é imoral, mesmo que naquele espaço não haja uma imoralidade. Mesmo que não haja um cara desonesto lá do outro lado, fazendo aquilo que o suposto amigo dele quer. Então, veja, isso gerava uma compreensão totalmente diferente a respeito do tipo de tráfico de influência. E o professor ele tirou 1,5 ponto da minha prova. No fim das contas, mesmo sem esse 1,5 ponto, deu para ser aprovado. E ele depois reconheceu que eu estava certo, só que quando ele reconheceu que eu estava certo, já tinha lançado nota, não dá mais mudar a nota. Porque ele estava se mudando, perdeu o recurso, etc. lá e tal. Eu falei, né, pô, massa. Mas ele reconheceu, né, digamos, ao menos no aspecto moral, fiquei feliz. Eu estava convicto do que eu estava falando. Pois bem, legal. Um outro exemplo que a gente pode dar em relação a essa questão de você estudar o Instituto historicamente, estudando as regulações anteriores dele. É um exemplo prático que o STF deu no julgamento da Lei da Ficha Limpa. Quando o STF for julgar se determinados dispositivos da Lei da Ficha Limpa eram dispositivos constitucionais ou não, se eles eram válidos ou não, tinha um dispositivo que estabelecia que o sujeito poderia se tornar inelegível caso ele fosse condenado por improbidade administrativa, mesmo que essa condenação não houvesse transitado em julgado, ou seja, mesmo que ela ainda fosse passível de recurso. E aí, houve quem dissesse, né, os autores do questionamento da ação que questionou a constitucionalidade do dispositivo, disseram que isso ofendia a presunção de inocência. E aí começaram a discutir se a presunção de inocência se aplicava também a essa dimensão, né, do que alguns chamam de direito administrativo sancionador, ou alguns outros vão deixar que é uma questão específica já de direito eleitoral, mas enfim, não é uma questão tecnicamente de direito penal. Ou seja, a presunção de inocência seria referente apenas à matéria penal. O STF vinha entendendo até então que a questão era referente à matéria penal. Nesse julgamento, o ministro Luiz Fux defendeu que deveriam modificar o entendimento anterior e deveriam reduzir apenas a matéria penal. E aí, 2 ministros do STF foram por uma linha semelhante. Foram interpretar o instituto da candidatura, o instituto da elegibilidade do sujeito, à luz do histórico dessa ideia de elegibilidade lá na Roma Antiga. E eles disseram o quê? Olha, quando eu falo em candidato, candidato vem da palavra cândido, que expressa a ideia de puro, de pureza. Os sujeitos na Roma Antiga, a gente pode até ver isso em alguns filmes, né? Utilizavam, né, os senadores e tal, aquela roupa branca, aquela túnica branca. Não tinha isso, que aí o cara bota túnica branca e tal, quando você vê esses filmes tipo Gladiador, etc. por aí. Por que eles usavam aquela túnica branca? Aquela túnica expressava a pureza, expressava a reputação ilibada, expressava que aqueles sujeitos eram moralmente puros, que eles não tinham nenhum tipo de mácula, certo? Essa era a questão. E aí, o que acontece? Qual que é a discussão? Os ministros foram visitar isso aí para dizer o seguinte, olha, o sujeito tem que não apenas ter a possibilidade de, quem sabe, ainda ser puro, mas a gente tem que presumir a pureza desse sujeito. Se ele já foi condenado, ainda que sem trânsito em julgado, eu não tenho como presumir a pureza desse sujeito. Porque por hora ele é sujo, por hora ele é manchado, por hora ele não é puro. E se não é puro, não é cândido. E se não é cândido, não pode ser
candidato. Então eles foram pegar o estudo da legibilidade lá atrás para interpretar esse dispositivo de hoje e dizer que o dispositivo era sim constitucional e que não se aplicaria a presunção de inocência a esse estudo da legibilidade, não se aplicaria a essa matéria, portanto mantiveram o dispositivo como válido e ele continua sendo aplicado normalmente aqui no nosso ordenamento jurídico, certo? E isso é a interpretação histórica de distrito, você estava pegando a história do instituto desde lá de trás, certo? Pois bem, veja, você está falando de instituto. Que negócio de instituto é esse? Veja só. Quando eu falo em instituto, eu estou falando de uma espécie de eixo que aglutina determinadas normas jurídicas. Então, é uma espécie de ideia jurídica importante, central, em torno da qual diversos pontos de regulação vão girar. Então, por exemplo, no Código Civil, você vai ter lá na parte de direitos reais a propriedade como instituto. Tem um bando de normas sobre a propriedade. Em direito civil, você também vai ter, por exemplo, a família como um eixo. Vai ter um bando de normas sobre a família. E o contrato também, um bando de normas sobre o contrato. Tanto que você tem uma matéria para família, matéria para contratos, matéria para reais, e dentro dos direitos reais você tem como principal deles o direito de propriedade. Veja como são eixos em torno do qual normas jurídicas giram, eixos muito importantes, eixos muito densos, poderíamos dizer assim. Pois bem, isso é um instituto, tá? Digamos, é um eixo de um complexo de normas jurídicas. Um eixo em torno do qual gira um complexo de normas jurídicas. Pois bem, só que, quando eu falo em instituto, segundo o Savigny, eu tenho sempre que enxergar esse instituto com uma espécie de integração sistemática. Integração sistemática com o quê? Com os demais institutos que tenham pertinência ali. Então, eu não interpreto as normas sobre propriedade isoladamente, por exemplo, em relação às normas sobre contrato. E eu não interpreto as normas sobre contrato, sobre propriedade, isoladamente em relação às normas sobre, digamos, família. Certo? Então, digamos, por exemplo, para a gente entender isso melhor. O que é que acontece? O sujeito vai comprar uma casa. Quando ele compra uma casa, ou vender uma casa, vamos lá, o sujeito vai comprar uma casa, ou vender uma casa. O que acontece? Ele é casado, certo? Digamos que ele é casado com alguns regimes de comunhão de bens e tal. E aí, para ele comprar essa casa, ele precisa fazer um contrato. Um contrato de compra e venda, veja, um contrato. Se ele comprar a casa, adquirindo essa casa, vai haver o quê? Uma transferência de propriedade. Para ele fazer esse contrato e fazer a transferência de propriedade, ele vai depender, não seja um homem, da autorização da mulher, porque aquilo interfere no patrimônio da mulher também, já que existe ali um regime de comunhão. E essa questão de regime de bens e da ideia de comunhão está dentro de regulação de quê? Do direito de família. A mulher dele, a esposa dele, compõe a sua família. Eu estou vendo aí normas sobre contratos, sobre propriedade, sobre família, tudo entrelaçado. Então, olha como os institutos estão entrelaçados. A interpretação sistemática envolve isso daí, você enxergar o sistema como um todo, não apenas naquela matéria mais direta, pegar uma norma sobre contratos e interpretar à luz das demais normas sobre contratos, mas também junto com os demais institutos que são pertinentes para aquilo dali. Pois bem, segundo, o que você deve notar? Que todos esses institutos, assim como outros institutos, vão ter uma expressão social, vão ter um elemento social que vai ter uma congruência com aquele instituto. Como assim? Por exemplo, eu falei da propriedade aí como objeto de regulação jurídica, mas você muitas vezes vai entender o quê? Você vai entender muitas vezes, ou vou falar muitas vezes o quê? Olha, hoje em dia a gente fala em função social da propriedade, mas no início do século XX não dá para falar nisso daí, porque a nossa sociedade é uma sociedade agrária em que os casamentos eram determinados por questão patrimonial e em que você tinha o direito a propriedade como uma questão muito vinculada à ideia de terra, certo? Então, você tinha uma liberdade para o sujeito ganhar o dinheiro com as propriedades e você não tinha nenhum tipo de preocupação com uma igualdade social a respeito dessa questão da divisão das terras. Quando você vai estudar em direito civil, direito de propriedade, e o cara começa a te contar essa historinha sobre qual era o papel social da propriedade lá atrás e qual era o papel social da família lá atrás, que era um papel majoritariamente patrimonial, e esse sujeito faz um contraste entre isso e o papel que se atribui hoje, por exemplo, à propriedade, na hora em que você fala que essa propriedade também precisa ter, digamos, ter algum tipo de utilidade social para a maneira como a sociedade se organiza hoje. E você fala que hoje a família serve para que o sujeito seja feliz e tenha uma liberdade para viver a sua felicidade da maneira como ele bem entender, certo? E não meramente por organização patrimonial.
Quando você tem isso daí, independente de você discutir se você concorda com isso ou não, com essas perspectivas, tem algo de ideológico, quando você ouve isso daí, você vai sabendo o quê? Que o sujeito está discutindo a propriedade e a família muito mais no aspecto social do que no aspecto jurídico. E quando a gente está falando dessa faceta social dessas noções de propriedade e família, a gente está falando de institutos, não, de instituições, entenderam? Instituições. Então, quando eu falo em institutos, eu estou falando de faceta jurídica. Quando eu falo de instituições, eu estou falando da faceta social. O que nosso amigo Savigny quer mostrar, e Cartman está tentando explicar isso para vocês agora, é que entre os institutos e instituições existe uma certa interpenetração. Porque o instituto é uma faceta jurídica necessária para que aquela instituição cumpra a sua função social. E a instituição é justamente o que dá algum tipo de pertinência social, de lógica para que haja aquele instituto, porque o direito não é uma pura abstração. Alguma repercussão prática ele vai ter que ter. Certo? O Savigny entendia que existia um nexo orgânico entre as instituições sociais, um nexo orgânico entre os institutos. E existia essa congruência entre as duas dimensões. Certo? Então, se você fala, para dar um outro exemplo, a economia capitalista é baseada na ideia de contrato, na ideia de você ter um contrato e você ter a liberdade contratual, ter a autonomia para poder fazer qualquer tipo de contrato. E você está falando que o quê? Que o dinheiro só circula por meio do contrato. Se depende do contrato para o dinheiro circule. Isso é uma questão do contrato como uma instituição social. Mas para que esse contrato circule, para que o dinheiro circule por meio do contrato, precisa de quê? Se garantir que os contratos vão ser cumpridos. Se não forem cumpridos, vai ter alguma penalidade. O contrato vincula. E quem garante isso é o direito. É estabelecendo lá o quê? Pacta sunt servanda, a chamada força obrigatória dos contratos. Não é isso? Pois bem. Então veja como o Savigny queria que você estudasse a história dessa congruência entre institutos e instituições, tudo em alguma medida interpenetrado, para poder entender o direito. E você quem quer entender isso? A doutrina. Você que investigar isso? A doutrina. Pois bem, legal, muito bem pensado, inteligente, né? Interessante. Só que isso vai dar em quê? Isso vai dar um pouco errado em determinado momento. Por que isso vai dar um pouco errado? Porque Savigny, gente, era um cara que botava muita fé nessa tal da doutrina, porque ele era um cara que tinha um senso prático muito aguçado. O pessoal diz que ele tinha um senso prático extraordinário. Então ele e seus discípulos, pessoal, os membros da escola dele, escola histórica, ficavam estudando, trancados e tal na universidade. E isso gerava um distanciamento em relação à prática muito grande. Para Savigny isso não era um problema, porque em alguma medida ele tomava os outros por ele próprio. Mesmo sem ter tanta experiência, por ser majoritariamente um acadêmico, ele conseguia ter um senso intuitivo da prática. Eu era um super-herói, digamos, nesse aspecto. Eu era acima da média. Era um fora de série, era um craque. Né? E os outros não. Né? A maioria dos outros não. Isso vai, então, em determinado momento, gerar um fosso entre a teorização que era feita pela galera dele e a prática. E esse fosso vai se aprofundar, vai se aprimorar, vai se materializar melhor justamente na figura de quem? Justamente na figura de um discípulo dele, né, que é um cara chamado Puchta, P-U-C-H-T-A, que é um cara que vai, em alguma medida, dar mais importância a uma dimensão conceitual, uma dimensão abstrata, né, dos institutos, do que propriamente a contextualização histórica desses institutos ao longo dos tempos. Isso daí vai, em alguma medida, gerar o quê? Vai gerar uma espécie de desvio em relação ao que o Savigny queria fazer. Tá? Então, Puchta vai ser considerado o cara que vai sem querer querendo, gerar a transição entre a escola histórica de Savigny, que era a escola que a gente já viu aqui, não se pretendia produtivista, e uma escola que vai surgir na Alemanha do século XIX, e que vai ser uma escola muito importante, especialmente na segunda metade do século XIX, que vai ficar conhecida pejorativamente como jurisprudência dos conceitos. Tá? Então, por que jurisprudência dos conceitos? Porque botava os conceitos no centro de tudo. Né? O pessoal fala muito para designar o pensamento dessa galera aí em pandectismo. Certo? É uma outra expressão, porque jurisprudência dos conceitos, na verdade, é uma expressão pejorativa que vai ser cunhada lá à frente por um crítico deles, né, pelos críticos deles, né, em especial um cara chamado Heck. Vão dizer assim, não queremos essa jurisprudência dos conceitos, esses conceitualistas. E quando estamos falando de jurisprudência aí, temos que ter em mente o seguinte, gente. Jurisprudência aí é jurisprudência com J maiúsculo, tá? Por que J maiúsculo? Porque eu não estou falando de tribunais, de costume reiterado dos tribunais, de costume dos tribunais, de padrão de aplicação de direito para os tribunais. Eu estou falando aí de ciência do direito. Né? Antigamente, né, a gente normalmente escrevia o nome da ciência com letra maiúscula. Então, por exemplo, direito como ciência, escrevia com letra maiúscula. Tá? Jurisprudência como sinônimo de ciência do direito, escrevia com letra maiúscula.
Não é tão comum aqui no Brasil a gente usar jurisprudência como sinônimo de ciência do direito. Isso é mais comum em Portugal, por exemplo. A gente normalmente utiliza a jurisprudência muito mais nos tribunais, mas a rigor, se tu vem com J maiúsculo, é ciência do direito. Se vem com J minúsculo, aí vai ser tribunais. Então, quando a gente está falando aqui de qualquer corrente que venha, jurisprudência, não, tipo jurisprudência dos conceitos, jurisprudência pragmática, jurisprudência dos interesses, entenda desde logo que eu estou falando de jurisprudência com J maiúsculo, certo? Ou seja, ciência do direito conceitualista. Essa é a tradução, digamos assim, do nome, tá? Coloca os conceitos no cerne do seu pensamento jurídico. É disso que a gente está falando. Entenderam? Legal. Então, puta vai acabar gerando essa vertente e muitos vão acusar essa vertente de ser uma vertente positivista. Isso não é pacífico, há quem acha que não chega a tanto, mas a maioria acha que sim. O fato é, certamente essa vertente vai acabar se distanciando do projeto de nosso amiguinho Savigny. Certo? Entenderam? Beleza, vamos parar por aqui. Esse é nosso, digamos, primeiro bloco, porque tem uma quebra de pensamento, para que a gente possa estudar, né, no próximo vídeo, justamente aquilo que a gente chama de jurisprudência dos conceitos. A partir de puta, depois a gente vai ver alguns outros carinhas importantes no desenvolvimento dessa escola. Legal? Beleza? Massa!